Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. E hoje, infelizmente, serei obrigado a dedicar uma boa parte do nosso programa a essa figura ridícula desse Paulo Giraldelli, né? Porque ele voltou à carga, né? Redobrando a aposta com um blefe medonho, né? Se vocês bem se lembram, o começo da história foi porque ele disse que eu cometi um erro crasso num artigo ao classificar os filósofos como amantes de espetáculos. E daí diz ele aqui, isso nessa mensagem de agora. Era um erro crasso, maluco, pois lembro da minha primeira leitura de Platão no colégio por volta dos 14 para 15 anos. E lembro bem dos meus professores. Todos nós sabíamos que amante de espetáculo é uma coisa e filósofo é outra. É uma distinção clássica em Platão. Para um comentador que insiste nessa distinção, veja Daniel Devereux, Plato Metaphysics em C. Shields' Ancient Philosophy, editado pela Blackwell. Bom, isso aqui é como começou. Daí, eu expliquei que tanto o amante de espetáculos comum quanto o filósofo são ambos amantes de espetáculos, que pertencem ao mesmo gênero, havendo apenas uma diferença. Eis aqui o trecho que ele cita. Eis aí abaixo o Olavo de Carvalho reiterando o erro dele e, pior, aprofundando ainda mais o erro. Abre aspas para a citação que ele faz de mim. O que o Platão faz é o seguinte, ele distingue entre dois tipos de amantes de espetáculo. Aqueles que gostam de qualquer espetáculo, que se deleitam no espetáculo das aparências, e aqueles que se deleitam no espetáculo da verdade. Então, são dois tipos de amantes de espetáculo. E aí vai o Giraldelli, né? Dizendo que isso é um erro crasso, que é medonho, que eu estou ainda redobrando o erro, mas que ele, aspas, como filósofo que tem responsabilidade para com a juventude, né, ele vai pôr a coisa em pratos limpos e citar aqui diretamente o trecho da República. Em seguida, ele cita o trecho da República, 476A e B, em inglês. Né? Muito bem, nesse trecho, de fato, Sócrates faz ali uma distinção entre o amante de espetáculos e o filósofo, tá certo? Não preciso ler o parágrafo inteiro, de fato é essa distinção que está ali. Muito bem. Acontece que é o seguinte, ele cita aqui República, mas não diz qual é a edição nem nada. Como ele citou antes o Daniel Devereux, está na cara que é um trecho que ele extraiu do artigo do Daniel Devereux, colocado no livro Ancient Philosophy de C. Shields, né? Muito bem. Acontece que se ele tivesse lido a República, ele jamais poderia chegar à linha 476A sem passar pela linha imediatamente anterior, que é 475D, na qual, vejamos, aqui eu fui conferir o negócio, eu me lembrava claramente disto, mas no programa passado eu não citei o texto, né? Com linha e número, e não citei de propósito, para esperar que ele citasse, porque eu queria saber de onde ele tirou essa bobagem. Né? Então, vamos ver aqui, eu fui conferir agora em duas traduções, duas das muitas que eu consultei ao longo da vida. Uma é a do Paul Florey na Loeb Classical Library, que é acompanhada do original grego. E outra é do Leon Robin, que foi editado pela Pleiade, que foi, sem dúvida, um dos maiores estudiosos de Platão no século XX. Então, eu vou ler aqui primeiro a do Robin, depois a do Paul Florey, e depois vou ver como está no original, e vocês vão tirar definitivamente esta dúvida. Então, o interlocutor pergunta ao Platão, note bem, não se os filósofos são amantes de espetáculos, mas se os amantes de espetáculos, em geral, são filósofos. Sócrates responde, pas du tout, mais ressemble à des philosophes. Et fit-il, quels sont ceux dont tu dis que ce sont des philosophes authentiques? Ce sont, répondis-je, ceux pour qui la vérité est le spectacle dont ils sont amateurs. Traduzindo para o português. O interlocutor pergunta, então, devemos chamá-los, aos amantes de espetáculos, de filósofos? Não, mas eles se parecem com filósofos. E, disse ele, quais são aqueles que você chama como filósofos autênticos? São aqueles para os quais a verdade é o espetáculo da qual eles são amantes. Ou seja, Sócrates está
claramente classificando os filósofos como amantes de espetáculos, com a diferença específica de que são amantes do espetáculo da verdade. Do mesmo modo, na tradução da Paul Shorey, Lib Classical Library, está aqui. Whom do you mean then by the true philosophers? Those for whom the truth is the spectacle of which they are enamored. Ou seja, são aqueles que estão enamorados do espetáculo da verdade, como os outros estão enamorados do espetáculo da aparência. No original grego, a coisa é ainda mais forte. Tois tes aleteias en dego philotheamonas. Philotheamonas é como se diz amante de espetáculo em grego. Então, o filósofo é o philotheamon da aletheia, da verdade. É o amante do espetáculo da verdade. Isso está muito claro na linha imediatamente anterior. Não é isso? Ora, se o Paulo Giraldelli tivesse lido a República, ele não chegaria à linha 476 sem ter passado pela linha 475. Mas como ele jamais leu a República, ele apenas pegou este trecho citado no Daniel Devereux, então ele ficou com a impressão de que a distinção entre os amantes de espetáculos e os filósofos não é uma distinção de gênero e espécie, mas é uma distinção radical absoluta, é uma distinção de substâncias, quando está na cara que é uma distinção escalar. Existem aqueles que amam o espetáculo das aparências e existem aqueles que vão além das aparências e amam o espetáculo da verdade. Isso está muito claro para quem leu a República. Agora, para quem catou um trechinho do Daniel Devereux, tá certo? E quer esfregar na minha cara, mostrando para se fazer de superior, tá certo? Pegar isso aí e esfregar aquele diplominha de merda dele, aí é outra coisa, tá certo? Então, esta é a diferença, tá certo? Entre esta molecada que sai com diplominha da USP e um estudioso de verdade. Para estudar um texto clássico, você só tem um jeito, você tem que se munir das melhores traduções do original grego ou latino e de um excelente dicionário que eu uso aqui, o do Charles Bailly, tá certo? Que é provavelmente o melhor dicionário grego em um volume só que existe, tá certo? Então, de cara, você vê que o mesmo termo philotheamon é usado com relação aos amantes de espetáculos em geral e é usado aos amantes da aletheia da verdade. Tá certo? Não há a menor dúvida quanto a este ponto para quem quer que tenha lido a República. Agora, para quem cisca trechinho em livro de segunda mão, essa distinção evidentemente não existe e só existe a diferença radical que é, vamos dizer, a impressão que fica se você lê só o parágrafo seguinte, 476A. Então, uma coisa é estudioso de verdade, outra coisa é aluninho da USP, tá certo? Eu, quando era jovem, eu fui assistir várias aulas na USP como ouvinte e cheguei à conclusão que eu não devia frequentar aquela faculdade. Por quê? Eu ia perder 1h30 para chegar lá, outra 1h30 para voltar, várias horas por dia em assembleias estudantis, debates idiotas, tá certo? E não ia estudar coisíssima nenhuma. Então, fazendo as contas, essas 6 ou 7, 8 horas perdidas seriam melhor aplicadas se eu ficasse em casa e se eu estudasse 3 horas por dia, que, aliás, é o que Aristóteles recomenda, umas 3 horas por dia, tá certo? Não passar disso porque a cabeça humana não aguenta. Então, se eu aplicar essas 3 horas por dia no estudo verdadeiro, seguindo os métodos admitidos em verdadeiros centros de estudo universitário no mundo, eu iria muito mais adiante, como de fato fui. E como qualquer pessoa pode ir, se ela quer conhecimento, tá certo? E não um papel social, e não uma posição social para ficar brilhando e jogando na cara dos outros, como faz esse palhaço desse Paulo Giraldelli. Mas, se fosse este todo o problema, tá certo? Seria apenas, vamos dizer, mais um blefe entre os inúmeros que eu já vi esse pessoal de esquerda dar, tá certo? Acontece que o Paulo Giraldelli vai um pouco adiante, ele mente. Inclusive nessa segunda mensagem que ele postou agora, ele mente novamente dizendo que eu falei mal da esposa dele. Quando se ouvirem o programa, ouvirão claramente eu dizer que não há nada de errado com a moça. Eu disse exatamente estas palavras. Há de errado com o Paulo Giraldelli. Não falei nada de mal dela, não adianta querer se fazer de vítima para cima de mim. Tá certo? Muito bem. Agora, na primeira mensagem, tá certo? O Paulo Giraldelli, né, foi tão longe, tá certo, na vigarice, que chegou a inventar a minha vida. Tá certo? Eu até escrevi umas notinhas aqui, que eu nem sei se vou terminar. A qualquer hora eu ponho isso na minha página, mas não sei se vou ter tempo de terminar, então eu vou ler para vocês.
tá certo? Os pedaços aqui que eu anotei. Na década de 80, mergulhado em estudos de religião comparada, eu mantinha uma intensa troca de cartas com alguns dos mais prestigiosos eruditos da área, entre outros o ex-diretor da seção de manuscritos orientais do Museu Britânico, Martin Lings, e o ex-ministro da Cultura do Irã, Seyyed Hossein Nasr, o maior filósofo vivo do Islã e reconhecidamente um dos maiores do mundo. Aproveitei todas as oportunidades de viagem para encontrá-los pessoalmente e incomodá-los com toda a sorte de perguntas, recebendo deles, como sempre, uma atenção calorosa e bem superior à merecida. Nasr, então recém-exilado em Washington, consentiu mesmo em servir de guia turístico para mim e para um grupo de jovens amigos, levando-nos a museus e outros pontos memoráveis da capital americana e fazendo questão de apresentar-nos, já que tínhamos perguntas específicas, ao autêntico calígrafo islâmico tradicional, o grande Yusuf Ibish. Traduzi vários textos de Nasr e de Lings para os meus alunos, mas nunca me ocorreu a ideia, inexistente em meios intelectuais normais, de me promover às suas custas, muito menos mediante o grotesco expediente de anexar algum texto meu ao deles e publicá-lo com o meu nome na capa ao lado dos seus, simulando coautoria e ludibriando os leitores provincianos. A única vez que posei numa capa de livro ao lado de um autor de prestígio mundial, René Girard, foi numa obra coletiva com outros dois contribuintes e não foi mediante colagem ex post facto, e sim em razão de uma mesa redonda que tivemos na Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro. Ademais, não fui eu o editor da obra, nem fui consultado quanto à capa. Se fosse, eu diria, jamais me coloque como coautor, porque houve uma conferência principal, que foi a do René Girard, e houve 3 intervenções, 3 comentários, feitos depois, um dos quais o meu. Portanto, eu não sou um coautor, eu sou um comentador. Você pode colocar o meu nome na Folha do Rosto como comentador, jamais como coautor. Mas a edição foi iniciativa deles. Muito bem. Conto essas coisas para dar aos leitores a medida exata do personagem do qual me vejo obrigado a falar nas linhas seguintes, o qual construiu uma carreira acadêmica inteira, fazendo amizade com o filósofo americano Richard Rorty, o que não era difícil, sendo Rorty notoriamente o mais gentil embrulhão intelectual de todos os tempos, escrevendo prefácios para os textos dele e em seguida estampando-se a si próprio na capa como coautor, em vez de recolher-se modestamente à folha de rosto como prefaciador ou editor, como é certo e usual fazer nessas circunstâncias, e como fiz com os textos de Mário Ferreira dos Santos e Otto Maria Carpo, e até com os de um autor totalmente desconhecido do público paulista, o poeta e filósofo pernambucano Ângelo Monteiro, cujos ensaios reuni e lancei na praça. Não parasitei em proveito próprio nenhum dos autores ao quais servi com modéstia e sinceridade de canal para que chegasse ao público. E não vejo nisso nenhum mérito especial, apenas a obediência normal e rotineira a uma regra mínima, que, por seu caráter elementar e incontornável, é menos de honestidade intelectual do que de saúde pública. Quer dizer, isso é uma regra, vamos dizer, de saúde pública, que ninguém que esteja no meio intelectual pode ignorar. Quer dizer, se o sujeito começa a constar na capa como coautor de textos dos quais ele acrescentou um comentário, então, evidentemente, é um picareta, é um vigarista. Vocês podem imaginar, portanto, o desgosto que sinto ao ver-me constrangido a prestar atenção a um personagem que só chegou a ocupar algum espaço, ainda que modestíssimo, por meio do mais torpe e mesquinho dos expedientes editoriais, e cuja mais alta realização intelectual até agora é um filminho pornô estrelado por ele próprio e sua esposa, do qual voltarei a falar mais adiante. Ao longo da vida, discuti com vários tipos desprezíveis, mas eram vigaristas intelectuais, e não vigaristas tout court, vigarista no sentido material da palavra, ao menos segundo o que eu pensava na época. Quando depois eu soube que o professor Emir Sader se enquadrava na segunda categoria, já era tarde, o debate já tinha acabado. A trapaça intelectual pode ser combatida mediante simples denúncia ao público, mas a trapaça pura e simples é algo que não cabe discutir, algo que requer uma ação punitiva de ordem jurídico-policial, se ela for possível, que no momento não é, porque estando eu aqui nos Estados Unidos, não vou poder processar o cara aí. A diferença aí é a que mede entre a simples imoralidade e o crime. Aqueles tipos que retratei em um imbecil coletivo e que depois tive a ocasião de desmascarar por completo em todos os confrontos polêmicos que tiveram comigo, chegavam com frequência a falsear minhas ideias para mais facilmente dar a impressão de havê-las refutado. Este de agora falsifica minha vida, minha biografia, meus atos, com a intenção de incutir no seu minguado público um ódio injustificado à minha pessoa. Falsificar, no caso, é até eufemismo. Ele a inventa ex nihilo. Mas não se contenta com isso. Para dar uma aparência de verossimilhança à sua invenção,
cria um passado histórico nacional que nunca existiu a não ser na sua fantasia e vende aos seus alunos ou vítimas com áreas de quem lhes faz um grande e generoso benefício pedagógico. Ele não acabou de dizer que ele é um filósofo, tem responsabilidade para com a juventude. É ao mesmo tempo autor de um crime e vítima da sua própria mitomania. Mitomania no sentido mais estrito e clínico do termo. Eu não tenho a menor dúvida que estou dentro de um mitômano. Como todos os mitômanos, ele tem um instinto infalível para escolher os ouvintes mais vulneráveis, jovens e incultos, e fugir aos demais para evitar um confronto que inevitavelmente o desmascararia, pondo à mostra a miséria humana de uma vida feita de fingimentos. O intuito perverso de ludibriar a plateia, apostando a sua ignorância do passado brasileiro recente, revela-se na falsificação caluniosa da minha história pessoal. Um blefe audacioso que nem mesmo Emir Sader ou Leandro Conder ousaram jamais arriscar. Segundo o Patife, fui, aspas, um simples anticomunista daqueles que a ditadura militar alimentava, fecha aspas. Evidentemente não tem obrigação de provar nada quanto a esse ponto. Cabe a ele apresentar as provas de que durante o regime militar empreendia uma campanha anticomunista, por modesta que fosse, e recebia algo do governo por isso. Ele não o fará, evidentemente, porque até o último dia do regime militar, eu não só me abstive de dizer uma só palavra contra os comunistas, não falo contra minorias perseguidas por menos que elas prestem, mas arrisquei minha pele, escondendo em casa fugitivos da polícia política, escrevendo para o censuradíssimo Jornal da Tarde matérias que a Polícia Federal invariavelmente vetava, militando ao lado da esquerda no Sindicato Jornalista de São Paulo, é verdade que por mera solidariedade aos amigos e já sem nenhuma convicção ideológica, e ajudando a publicar em 1985 a edição especial do jornal Unidade desse mesmo sindicato, a primeira denúncia oficial da classe jornalística quanto ao assassinato do nosso colega Vladimir Herzog pela polícia política. Como a ditadura pode ter me alimentado para isso, é algo que escapa ao entendimento humano e só é acessível ao tirocínio superior dos orangotangos, entre os quais Paulo Giraldelli, evidentemente. O primeiro escrito anticomunista que publiquei foi o livro A Nova Era e a Revolução Cultural, de 1993, 5 anos depois da redemocratização. Se houvesse alguma dúvida razoável quanto a isso, bastaria remeter os leitores ao discurso que fiz no Clube Militar em 31 de março de 1999, no qual, ante uma plateia, que está lá na minha página, todo mundo pode conferir, no qual, ante uma plateia de adeptos fervorosos do golpe de 1964, pedi desculpas públicas por ter entrado demasiado tarde na luta anticomunista, esperando o fim do regime militar, que injustamente odiei, mais do que ele merecia, até depois de extinto. Para que haveria eu de me submeter a esse meia-culpa, se ao contrário tivesse uma bela folha de realizações anticomunistas, aliás, bem pagas e aprovadas pelo governo, do período de 1964 a 1988, para apresentar aos ouvintes. Mas, evidentemente, provas não significam nada, nem para a mentalidade esquerdista em geral, nem especialmente para o embusteiro chinfrim do qual estou falando aqui. Para a primeira, o inimigo de classe não é um ser humano concreto como os militantes da esquerda. É um estereótipo abstrato desprovido de alma, consciência e individualidade, que existe apenas para ser objeto de teorizações pejorativas, suspeitas paranoicas e imputações caluniosas. O segundo leva às últimas consequências o impulso de deformar a imagem do inimigo, negando-me o direito a uma biografia própria e imputando-me a que bem lhe interessa com os fatos que bem lhe apraza inventar. Então, é isso. Quer dizer, chamar esse sujeito de porco é desrespeitar um honrado gênero suíno, tá entendendo? E o sujeito é um mentiroso barato, é um trombadinha, tá certo? É um bandidinho pé de chinelo, tá certo? Que não merece sequer um tapa. Quer dizer, um tapa para um sujeito desse é uma honra que não merece. Tapa na cara, tá certo? Não merece, nem isso merece. Agora, completando aí a minha biografia que ele inventou, ele disse o seguinte, ele disse que primeiro, ele começa com aquela história de que a direita, o centro e a esquerda, antigamente tinham bons intelectuais. Tivemos debates memoráveis que envolveram Sérgio Paulo Rouanet, José Guilherme Melchior. Ora, ele escreve Melchior com CH, ora Melchior com CH. Ora, cá entre nós, é impossível você ter lido livros de um autor e não saber escrever o nome dele. Principalmente se é um autor brasileiro, não é um autor estrangeiro. E se você leu 1, 2, 3, ou que lesse um livro do José Guilherme Melchior, você saberia que Melchior é M-E-R-Q-U, né? I-O-R. É Melchior, com Q-U, tá certo? Mas talvez ele não goste, porque esse negócio de cu, talvez ele é um sujeito muito, né, muito pudico, né? Talvez então ele não queira escrever e trocou por CH por uma questão de decência. Talvez só falta ele explicar assim, tá certo?
Muito bem. O último bom pensador da direita, para o gosto dos é claro que a direita sempre esteve em desvantagem. Seus quadros eram mais escassos. O último pensador da direita, bom pensador da direita, para o gosto dos direitistas, não para mim, foi José Guilherme Melchior. Depois do seu falecimento, a direita entrou em crise. Ele não foi substituído. Aí, no outro escrito, ele diz o seguinte: o debate depois entre direita e esquerda não chegou a acontecer, depois que entrei eu no lugar do Melchior, segundo ele. Carvalho não apresentou o charme necessário, não serviu de interlocutor para nenhum intelectual da esquerda e logo os proprietários de jornais perceberam que era melhor dispensá-lo. O que ele falava era bobagem para todos, ninguém iria endossar algo assim. Né? Não era, de fato, possível se utilizar dele. Era algo fora dos padrões que a imprensa precisava para gerar um debate de bom nível. Ora, bom, em primeiro lugar, todos os debates que eu tive com esse pessoal da esquerda, com os intelectuais da esquerda, estão todos publicados. Estão todos publicados e documentados. Por mim, evidentemente, porque eles esconderam debaixo do tapete. Estão todos e vocês podem verificar no meu confronto com o Emir Sader, com o Leandro Conder, com o Márcio Moreira Alves, com a Laura Café. Esses camaradas sempre saíram absolutamente desmascarados como os intrusões intelectuais que são. O Giraldelli não é intrusão intelectual, é intrusão puro e simples, tá certo? Ademais, o que eu dizia era bobagem para todos, quer dizer, os diretores de jornais, na sua alta capacidade judicativa a respeito, acharam que eu não tinha qualificações para isso. É gozado, porque naquela época tudo que eu falei foi elogiado por Roberto Campos, Zé Oswaldo Meira Pena, Miguel Reale, Paulo Mercadante, o presidente da Academia Brasileira, José Montello, Carlos Heitor Coni, o Bruno Tolentino, uma infinidade de outros, inclusive o maior escritor brasileiro vivo, então, que é um clássico, que é o Herberto Salles. Quer dizer, será que os donos, diretores de jornais, eles achavam que tinham mais qualificações intelectuais para julgar o meu trabalho do que essa gente toda? Será? Quer dizer, o cara está inventando uma historinha aqui, e evidentemente está inventando. Quer dizer, eu fui tirado dos jornais por motivo político e não por causa disso aqui. Agora, é claro que a gente pode tentar depois disfarçar o motivo político e fazer essa mesma farsa do Giraldelli, quer dizer, você levando em pino o narizinho e diz, não, ele não tinha qualificação para o debate, tá entendendo? Pode fazer isso. Aliás, o Paulo Moreira Leite, que não era diretor, não era apenas um chefe de redação, ele fez isso, ele tentou dizer isso, tá certo? Só que depois, no dia seguinte, deu com a língua nos dentes, confessando a um leitor que o motivo era político mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, é incrível, que o sujeito falsifica totalmente. Quer dizer, o que marcou a minha presença na imprensa desde o início, né, foi uma enxurrada de elogios dos melhores cérebros brasileiros. Agora, essa arraia miúda, tipo Leandro Conder, o Leandro Conder, qual é a obra filosófica do Leandro Conder? Leandro Conder escreveu um livrinho didático, tá certo, a respeito de Karl Marx. Não tem obra filosófica nenhuma. Tá certo? Que obra filosófica tem o Emir Sader? Quer dizer, o certo é o que eu disse, o Caio César Benjamin, que intelectualmente a obra do Emir Sader é um nada, tá certo? E essa turma toda, vamos dizer, com quem eu me confrontei, eram todos nadas. Esse aqui é subnada. Esse aqui é auxiliar, é aspone de nada, você está entendendo? Então, vocês verifiquem lá quais os debates que eu tive, tá certo? E vão ver se algum deles demonstrou que tinha mais nível, mais conhecimento do assunto, tá certo? Do que eu. O que aconteceu é o seguinte, é que eu tinha coragem de mostrar que eram, de fato, intrusões, tá certo? Então, é claro que o debate acabava. Mas é evidente que o debate acabava, porque depois que o sujeito faz uma coisa dessa, que nem Paulo Giraldelli acabou de fazer com o texto de Platão, o que o sujeito vai fazer? Vai enfiar a cabeça na privada para descarga, como fez a Laura Café, tá certo? Como fizeram todos eles. Até, você veja, o Emir Sader, que teve inúmeros confrontos comigo, tá certo? Ele depois saiu dizendo, jamais tive um debate com esse cidadão. Quer dizer, ele até apagou o passado. O tamanho era vergonha, porra. Quer dizer, esse pedaço da minha história está altamente documentado. Agora, vem este canalha, este bandidinho, tá certo? Inventar minha biografia e passar para os jovens, tá certo? Para falsificar totalmente a minha vida e dizer que ele é um filósofo que tem responsabilidade para com a juventude. Primeiro, você não é filósofo merda nenhuma, Paulo. Tá certo? Você é um bostinho, você é um vigarista brasileiro, tipo homem que sabia javanês. Você está entendendo? Você é um falsificador barato, tá entendendo? Agora, o gozado é que ele coloca esta biografia imaginária do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, então, era o intelectual alimentado intelectual de direita alimentado pela ditadura. Ele coloca isso no contexto, né, de
uma história nacional que também é inventada, tá certo? E é a história, então, dos debates de direita e esquerda, onde ele diz aqui que, né, a direita sempre esteve em desvantagem porque ela tinha menos quadros. Presta atenção na palavra quadros, a qual eu voltarei daqui a pouco. Tá certo? E que, desses, o último bom que sobrou era o José Guilherme Melchior, ou como queira escrevê-lo, tá certo? Porque ele tira o nome da sua própria imaginação. Ele diz até que conheceu o Zé Guilherme Melchior. Só conheceu o Zé Guilherme Melchior, até empregado dele conheceu. Não se trata de conhecer, você sabe se você leu os livros dele. Se você lê um livro de um autor que fala a sua própria língua, que escreve na sua própria língua, não é possível você não saber, por exemplo, que Machado de Assis não se escreve com C, não é Assis com C, tá certo? Não é Melchior com CH, você está entendendo? É impossível não saber uma coisa dessa. Quer dizer, ele nunca leu uma linha do Melchior. Ele está chutando, blefando como sempre, tá certo? Muito bem, então inventa essa história de que o último bom pensador da direita, para o gosto dos direitistas, presta atenção, foi José Guilherme Melchior. Né? Muito bem, isso é um topos da esquerda. A esquerda sempre repete, não, depois do Melchior e do Roberto Campos não tem mais ninguém, esse sujeito que apareceu aí não tem nível para discutir com a gente. Né? Bom, vamos ver como é o negócio. Nisso não há só burrice, existe uma astúcia gramsciana aí embutida. Tá certo? O Gramsci divide os intelectuais em três tipos. Existem os intelectuais orgânicos da burguesia, os intelectuais orgânicos do proletariado, que são eles mesmos comunistas, e existem os intelectuais tradicionais que não pertencem a um grupo nem outro. A técnica para a conquista da hegemonia consiste em você tirar fora, né, os intelectuais tradicionais que não se enquadram bem, tá certo? Denunciá-los como aberrações, quer dizer, como pessoas que, vamos dizer, estão fora da normalidade do ambiente, e concentrar a discussão entre os intelectuais orgânicos comunistas e intelectuais orgânicos anticomunistas, ou seja, pessoas que estão ligadas a movimentos, que representam movimentos e que, portanto, não estão dando somente a sua opinião. Então, é claro que o que eles escolhem como intelectual orgânico da burguesia tem que ser pessoa que, caracteristicamente, ofereça uma argumentação burguesa, a defesa da burguesia, a defesa do capitalismo, tá certo, em determinados termos, que evidenciem a pertinência desses indivíduos a um grupo de interesses claramente identificável. Então eles escolhem esses e só discutem com esses. Então é claro que pessoas como Zé Guilherme Melchior, que era um membro do governo militar, foi chefe de gabinete do ministro João Leitão da Cunha, João Leitão de Abreu, perdão, e o Roberto Campos, que também foi ministro do governo militar, era o ministro do Planejamento e depois ministro da Economia. Tá certo? Então eram caracteristicamente intelectuais orgânicos. Agora, o fato é o seguinte, a quase totalidade dos intelectuais conservadores não eram intelectuais orgânicos, eram sujeitos ideologicamente inclassificáveis. Tá certo? E esses eram em número imensamente maior, tá certo? Mas eles eram intelectuais e não eram quadros. Quadro, como é que se diz? Na terminologia comunista, é um militante que foi preparado para isso. Quer dizer, existe a escolinha de militantes para preparar quadros. Tá certo? Então, de certo modo, pode-se dizer que o Roberto Campos era um quadro do capitalismo e o Zé Guilherme Melchior era um quadro do capitalismo. Mas você não podia dizer isso dos maiores intelectuais conservadores e vivos ainda na época, como, por exemplo, o próprio Gilberto Freire, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você não poderia dizer isso do João Camilo de Oliveira Torres, que foi um dos maiores pensadores do Brasil, que é incatalogável ideologicamente. Tá certo? Você não poderia dizer isso do Gustavo Corsão. E você não poderia dizer isso de uma infinidade de intelectuais de direito que havia na época, que apenas não eram enquadráveis no debate pré-moldado que a esquerda fazia. Então o que ela faz? Ela recorta o campo, sobra só o Roberto Campos e o Zé Guilherme Melchior, quando esses mortos, a direita entrou em crise. Eu digo, mas que palhaçada, tudo isso aí é um teatrinho montado, tá certo, pelo pessoal do partido, tá certo, porque ele só aceita como interlocutor aquele preciso adversário cujo argumento é simetricamente oposto ao deles e trata dos assuntos nas mesmas categorias de pensamento que eles têm. Então, que é facilmente traduzível na linguagem deles. Como não dá para fazer isso, vamos dizer, por exemplo, com o Gustavo Corsão, com o João Camilo de Oliveira Torres, então é como se não existisse. Tá certo? Ou com o Paulo Mercadante. Tá certo? Aliás, o próprio Meira Pena. Quer dizer, o Meira Pena se aproximaria mais da ideia do intelectual orgânico da burguesia, mas também difere pela amplitude de referência dele. Tá certo? Quer dizer, não podemos esquecer que o Meira Pena foi um estudioso, discípulo de Jung, tá certo? E uma metade da obra dele é coisa de psicologia social que não se enquadra mesmo na coisa
polêmica pró-capitalista ou anticapitalista. Então, até o Meira Pena eles tiraram. E tiraram gente de porte imenso, como Antônio Olinto. Antônio Olinto era um grande intelectual conservador brasileiro, romancista, cujos livros estavam traduzidos em 32 idiomas no mundo. Foi um dos grandes romancistas da América Latina. O livro de La Casa da Água foi traduzido no mundo inteiro. Muito bem. O que fizeram com Antônio Olinto? Durante mais de 20 anos, o nome dele esteve proibido pelo partido em todas as publicações culturais que eles dominavam. Isso é todas, porque eles dominavam todas. Tá certo? Assim é fácil, quer dizer, você some com o Antônio Olinto, você some com o Meira Pena, você some com o João Camilo, você some com o Gustavo Corsão. O Gustavo Corsão foi boicotado, foi tirado, tá certo, de circulação por iniciativa daquele pessoal onde aquela chefia da redação do Globo, que era comunista ou pró-comunista, tá certo? Que é a mesma coisa, é comunista ou companheiro de viagem, tá certo? Sob a alegação de que os artigos dele estavam muito chatos. Tá certo? Você vai ler os artigos hoje, são apaixonantes. Agora, se você pegar, tá certo, um livro como O Século do Nada, aquilo é uma enxurrada de argumentos e fatos absolutamente esmagador. Não tem ninguém na esquerda que consiga discutir com aquilo. Tá certo? Por exemplo, ele começa por demonstrar, vamos dizer, que os grandes responsáveis pela ascensão do nazismo foram os comunistas. Quer dizer, os comunistas que alimentaram, que cederam o território soviético para montar um exército nazista clandestino, que incentivaram o nazismo e que, depois, quando o nazismo deu para trás, é claro que eles ficaram contra. Tá certo? A isso eles não têm nada que responder. Esse é um assunto do qual ninguém gosta, que é a famosa tese do Ernest Toppich, a Guerra de Stalin. Quer dizer, que para mim já é uma coisa está totalmente demonstrada. E assim vai, quer dizer, é um livro de 700 páginas, tá certo? Com o qual nenhum esquerdinha, muito menos, nem se fala Paulo Giraldelli, estou falando dos caras que eram intelectuais, mais ou menos de verdade, tá? Que tinha na esquerda nos anos 60, não eram capazes de discutir. Aliás, se vocês bem lembram, quem estava na direita na época? O Otto Maria Carpo era um homem de direita. O Otto Maria Carpo se transformou num servidor do Partido Comunista muito mais tarde, tá certo? Mas não se esqueçam dos primeiros ensaios dele, que eram flagrantemente anticomunistas, tá certo? Que eram ensaios, vamos dizer, de um conservador cristão, que ele chegou da Áustria como um conservador cristão, e depois no Brasil, tá certo? Pressionado de um lado todo, virou um servidor do Partido Comunista e se mediocrizou completamente e morreu amargurado por isso. Eu conto essa história na introdução dos ensaios reunidos do Otto Maria Carpo. Quer dizer, o comunismo acabou, como os comunistas acabaram com o Otto Maria Carpo. Era um cara que chegou no Brasil, era para ter sido no mínimo reitor de uma universidade, botaram ele o quê? De copydesk de um jornal e ficaram cobrando esse emprego até o fim da vida. E quando o homem morreu, enterraram toda a obra dele no lixo, da onde eu fui retirá-la. Tá certo? O Carpo era um conservador, sim, e foi um dos grandes inimigos do governo João Goulart, e foi o autor dos 2 últimos editoriais do Correio da Manhã contra o governo. Um se chamava Basta e o outro se chamava Fora. Quer dizer, o homem foi inteiramente adepto do governo, da derrubada do Goulart. Depois ficou contra o regime que nasceu, tá certo? O que é outra coisa completamente diferente. Muita gente que esteve, vamos dizer, até na liderança do golpe, depois ficou contra o regime. O próprio Carlos Lacerda ficou. Por quê? Porque era para tirar o homem e fazer uma eleição em 6 meses. O que os caras fizeram? Tiraram o sujeito e montaram uma ditadura. Então é claro que muita gente que participou do golpe, muito conservador que participou do golpe, como o Carlos Lacerda, Adalto Lúcio Cardoso, tá certo? Passou para a oposição, tá certo? Que era o que tinha que fazer mesmo, tá certo? Quer dizer, cadê a promessa das eleições? Cadê? Como é que vai ter? Não fizeram a eleição, por quê? Porque quem ia se eleger era o Carlos Lacerda, tá certo? E alguém lá não gostava do Carlos Lacerda, então decidiram fazer a eleição. Isso quer dizer que na direita, na época de 64, estava até o próprio Otto Maria Carpo. As 3 maiores inteligências vivas do Brasil, não é? As 4. Mário Ferreira dos Santos, Otto Maria Carpo, Gilberto Freire, Miguel Reale, estavam os 4 na direita, só que não eram intelectuais orgânicos. Portanto, não dá para montar com eles o debate pré-fabricado que os caras montavam com Roberto Campos e Zé Guilherme Melchior. Esses 2, aliás, era fácil de discutir com eles, primeiro, porque o Roberto Campos se atinha geralmente ao argumento da eficiência econômica do capitalismo, o que facilitava ainda mais deformar a imagem dele, colocando como um sujeito tecnocrata frio que não ligava para os aspectos morais, só pensava em eficiência. E o Melchior era mais facilmente enquadrável ainda, porque todo o campo de referência mental dele era Hegel. Tá certo? O livro dele, A Natureza do Processo, é uma interpretação hegeliana da história, que termina com o triunfo do capitalismo. A única diferença é essa, mas é um esquema hegeliano com a mesma ideia, vamos dizer, da astúcia da razão, que teoricamente
conduz o processo histórico e leva a um certo resultado de interpretação, para o meu gosto, totalmente errada. Quer dizer, eu acho que o Zé Guilherme Melchior era excelente como crítico literário. Pelo primeiro volume da história da literatura brasileira que ele publicou, ele não chegou a terminar. Foi o maior historiador da nossa literatura, maior. Não há, aquele livrinho é uma joia. Mas, sinceramente, não era uma mente filosófica de primeiro plano, não era mesmo. Tá certo? Tinha gente muito melhor do que ele. Tá? Na época, tá certo? E hoje ainda tem. Muito bem, mas então é isso. Quer dizer, o sujeito inventa essa história de que houve uma crise na direita por causa depois que morreu Zé Guilherme Belchior e Roberto Campos, por falta de quadros. Não, vamos dizer, nós temos um excesso de intelectuais, tem um excesso. Tá certo? A superioridade intelectual da direita, inclusive no Brasil, é esmagadora. Só que é o seguinte, não pode falar dela, não pode publicar os caras, tem que sumir com eles. Então assim fica fácil. Quer dizer, os negros recortam a realidade, a imagem e semelhança do que eles querem e fazem a propaganda em cima. Né? E este Paulo Giraldelli, ele se prevalece disso, quer dizer, ele se prevalece dessa falsificação da história geral do Brasil para falsificar minha história pessoal e me acusar de ser um intelectual alimentado pela ditadura militar. E depois não quer que eu xingue, não quer que eu fale palavrão, quer se fazer de educadinho. Ora, Paulo, vai tomar no cu, rapaz. Quer dizer, falar educadamente com um sujeito como você... Pô, é a mesma coisa que eu falar com uma árvore, com uma porta, com uma formiga, com uma lagartixa. Que estupidez é esta? Vê se te enxerga. Não é possível evitar palavrões dentro disso, porque você passa dos limites. Quer dizer, você é um vigarista mesmo. Você é um trombadinha. Você é um pé de ladrãozinho, pé de chinelo, vagabundo. Tá entendendo? Vai pra casa, rapaz. Agora, quanto àquele filminho que você fez, tá certo? Eu disse, na outra vez, não falei mal de sua mulher de maneira alguma, disse que não tem nada errado com ela. Errado é você fazer esse filme e mostrar essa sua bunda peluda. Um aluno meu me mandou esse vídeo dizendo que era uma aula do Paulo Giraldelli, fazendo gozação comigo. Eu fui ver, tá lá o Paulo Giraldelli mostrando a bunda, só faltando mostrar o preço, dar o preço. Você tá entendendo? Ora, isso aí é o pior mal que você já fez à humanidade, porque qualquer negro que esteja comendo a própria mulher, namorada, o sujeito está lá naquele... Né, em todo aquele negócio romântico, idílico, está lá transando e está quase chegando lá, daí vai passar pela cabeça dele aquela imagem, ou então, de repente, cruza a mente dele o nome Paulo Giraldelli. Pronto, o sujeito brocha. Quer dizer, você não pode fazer uma coisa dessa, porra. Para com isso. Tá certo? A humanidade, tá certo? Não quer ver a sua bunda, porra. Você está entendendo? Agora, muito menos, você precisa ficar avisando a espécie humana inteira de que aos 50 anos o seu pau ainda levanta. Porque o normal é levantar até aos 80. Não há nada extraordinário disso. E diz, estou lá comendo uma mocinha 30 anos mais nova. Então, primeiro, respeita a sua própria mulher, vê como fala dela. Tá certo? Não é assim que se fala da própria mulher. Não se gabando de que está comendo a mulher 30 anos mais nova. Ora, que porra é essa? Que coisa mais feia, rapaz. Agora, se é para fazer, se você não resiste, se você quer mesmo mostrar... Pô, corta aquela cena que aparece essa sua bunda magra e peluda, que parece de um orangotango aidético, rapaz. Uma coisa medonha, um espetáculo dantesco. Você está entendendo? Tira isso da frente das pessoas, porque está traumatizando muita gente. Olha, eu confesso, eu vi isso aí, eu vou broxar por uns 6 meses, Paulo. Você não sabe o mal que você me fez, rapaz. Eu não vou... Se eu lembro, cada vez que eu lembrar disso, eu vou fracassar. Não é possível, eu estou traumatizado. Aqui, a minha filha viu aquilo, ficou doente, você está entendendo? Ficou com febre, a coitada da Leila está aqui chorando. Né? Eu vi a bunda do Paulo Giraldelli. Você podia poupar, você disse que é o filósofo tem responsabilidade para com a juventude. Poupe os jovens desse espetáculo, rapaz. Pai, você está separando os amantes, destruindo lares, está entendendo? Dilacerando as famílias. Pare com isso. Então, todos os maridos estão broxando depois que viram isso. Para com esse negócio, rapaz. Tá? Muito bem. Agora, depois disso, tem aqui uma multidão de mensagens importantes, tá entendendo? Que, puxa vida, esse cara comeu um espaço danado. O primeiro é o seguinte, atenção. A Universidade de Brasília está aqui fazendo um ciclo de palestras sobre pedofilia, no qual um dos palestrantes principais é um sujeito chamado Denilson Lopes, professor da Faculdade de Comunicação da UNB e autor do livro O Homem que Amava Rapazes e Outros Ensaios. Denilson Lopes é um apologista ostensivo da pedofilia, tá certo? E isso aí vocês podem ver, tá certo? Eu vou dar aqui o endereço para vocês, é meio complicado, você pega um lápis e anote. www.paulogiraldelli.com
paroutudo.com/colunas/denilson/0412008 espaço com underline, Denilson, outro espaço com underline, Amando Garotos, outro espaço com underline, 22.htm. Mas também acho que se vocês puserem simplesmente no Google o nome do sujeito, Denilson Lopes, e o título do artigo, que é Amando Garotos, vocês vão ver essa apologia ostensiva, né, da pedofilia, que ele faz lá um monte de citações literárias, né, evocando as belezas da pedofilia, e diz assim: talvez se vivêssemos em tempos menos intolerantes, quer dizer, a rejeição que nós temos à pedofilia é intolerância, é uma coisa horrorosa, nem precisássemos evocar tantos textos literários. Talvez em outros lugares da sociedade tenham ouvidas outras histórias que falariam para além da redução mecanicista do violentado que vira violentador ou marginal. Aqui nem mesmo o grande Almodóvar parece não escapar em seu último filme, Má Educação, ao contrário do libertário e amoral O que eu fiz para merecer isso, filme que dirigi em 1974. Talvez num futuro que espero próximo, haja um tempo em que falar de pedofilia seja apenas falar de uma expressão afetiva. E assim vai. Então, olha, outro que faz apologia da pedofilia é o próprio Luiz Mott, tá certo? Quer dizer, ele confessa as suas afeições pedófilas, tá certo? Agora, ele diz que ele descreve aqui o que ele chama do moleque ideal, o moleque que ele quer comer ou dar, sei lá o quê, tá certo? Descreve, evidentemente, um menor de idade, mas diz que é o maior de idade, diz que ele só faria isso com um sujeito que fosse exatamente assim, mas que fosse maior de idade, né? Ora, imagina o detalhe, né? A carteira de identidade é um detalhe erótico, né, que deve excitá-lo muito. Quer dizer, o sujeito tem tudo aquilo, mas se ele não mostra a carteirinha de 18 anos, então o Luiz Mott brocha e não tem mais atração por ele. Que brincadeira é essa? Então o sujeito está dizendo claramente que é a atração explícita por meninos, adolescentes. Tá vendo? E isso aí vocês podem verificar no site, no blog Jael Savelli, com 2 L's, .blogspot. Procurem e vocês vão ver, né? Agora, uma outra coisa interessante nesse artigo é o seguinte, é que o pessoal sempre fala que não há nada de promíscuo na homossexualidade, que os homossexuais eles gostam de formar, né, casaizinhos, formar família, né, etc. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, tá, né? Mas diz aqui o Luiz Mott, dos últimos 36 anos de prática homoerótica, calculei que deve ter transado mais ou menos com uns 500 homens diferentes. Eu não vou falar mal dele por ter transado com 500 ou 501. Eu só vou dizer o seguinte, que essa história de casalzinho gay, de família gay, isso é empulhação. Tá certo? Porque nós sabemos que o Luiz Mott é um tipo altamente representativo. E como ele mesmo se gaba disso, e que transou com uns 500 homens diferentes, se pedir para escrever o nome, ele não vai conseguir. Tá certo? Então, é o que eu tinha um aluno antigamente, que era homossexual, era um bom sujeito e tal, mas ele ia na sauna ali no Hotel Danúbio, em São Paulo, e eles chamavam aquele de navio negreiro, quer dizer, apagava a luz, todo mundo comia todo mundo, e ele nem sabia de onde, né, tinha vindo o instrumento, tá certo? E de repente sentia um negócio estranho, era alguém, tá certo? Era um desses 500, tá certo? Então, é claro que, vamos dizer, você querer identificar isso, vamos dizer, como um impulso que leva à formação de casais estáveis e família, etc. Isso é uma palhaçada. Note bem, não se trata de falar mal de homossexualidade, heterossexualidade ou coisa nenhuma. Trata-se apenas de exigir a verdade. Mas eu já cheguei ao Congo brasileiro, não sabe o que é a busca da verdade. Isso não faz parte, a pessoa nem sabe o que é isso. Quando elas chamam busca da verdade, elas querem apenas, vamos dizer, a defesa de alguma coisa que elas gostam. Tá certo? Então, vamos lá. Tem mais assuntos aqui. Nós estamos quase no fim. Antes que eu me esqueça, vai haver aqui o curso de paralaxe cognitiva que vai ser dado aqui, em casa, tá certo? Na Virgínia, tá certo? E vocês podem obter informações com o EDUI no número 041-3362-0200 ou 041-3262-0100. Antes que eu me esqueça, eu quero corrigir um erro medonho que eu cometi nos programas anteriores. Porque logo que foi tocada aquela musiquinha Vai Tomar no Cu,
Eu atribuí a autoria daquilo ao grupo Adriano e a Rapaziada, e não é. É a atriz Cris Nicolotti. Parabéns, Cris Nicolotti. Você inventou um verdadeiro clássico. Nada melhor do que essa música expressa tudo o que eu tenho a dizer a todos esses picaretas, vigaristas, a começar pelo Paulo Giraldelli. Parece que tem alguém na linha. Vamos lá. Alô? Olavo? Sim. É Fábio de Andrade. Ô, Fábio, tudo bem? Como é que vai? Tudo certinho? Tudo jóia. Eu estava, enquanto você estava lendo o seu artigo, eu estava fuçando no site do filósofo da cidade de São Paulo. Sim, o filósofo que tem responsabilidade para com os jovens. Depende, né? E tomara que não tenha responsabilidade sobre mim, né? E ele diz o seguinte, ele diz que você é nazista, né? O nazista é o cu da mãe dele. Ora, porra, esse negócio de abusar da coisa nazista, o que é isso, porra? Nazismo é imputação de crime. Vai tomar no olho do seu cu, Paulo Giraldelli. Ah, o que é isso, porra? Então ele diz exatamente assim, tá? Tem um artigo sobre a direita contra gays, negros ou nordestinos. Ele faz uma rebordosa aqui e depois chega no fim ele diz assim, é a direita que com o Olavão sonha com a suástica. Olha, e aí fica... Eu estou dizendo, esse sujeito, se eu estivesse no Brasil, eu tinha que meter na cadeia, processar e meter na cadeia. O que é isso? Isso é imputação de crime? Exatamente. O que é isso? Agora ele inventa ele... coisa e sai falando. Quer dizer, é um difamador, caluniador. Isso está no sangue, o cara não consegue parar. É compulsivo, mitômano e caluniador, porra. Esse é um lixo humano. Esse cara não devia poder se aproximar de uma escola nem como aluno. Quanto mais como professor que entregar a juventude para um cara desse. É um crime. É um crime. Mas eu acho que não dá para discutir muito a sanidade do rapaz aí. Pelo seguinte, ele pegou um pedaço da pintura do Rafaelo, chamada Academia, que é uma pintura belíssima, né? Uhum. E está entrando pelo pórtico, entra o Aristóteles e o Platão, né? Sim. Então, eu esqueci aí de ele... comentar isso, Fábio. Mais adiante ele diz... Bom, eu não quis nem entrar nesse aspecto filosófico. Ele pôs a cara dele na cabeça. Ele pôs a cara dele... Não, só uma observação. Ele pôs a cara dele na cabeça do Platão. Puta. Então ele foi no Photoshop e trocou a cabeça do Platão, que está apontando para cima, e embaixo escreveu assim, Paulo é Platão. Paulo é Platão. E o Platão merece isso depois de tanto tempo, né? Mas você vê que coisa... Agora, esse sujeito mais adiante, né? Isso é de interesse geral, não é só para responder a sua pergunta. Mais adiante, ele diz que o negócio de você transcender o pensamento e ir direto à percepção do objeto é impossível. Eu acredito que para ele é impossível. Para ele só existe pensamento. É aquele negócio que o Buda fala, do sujeito que aponta a lua e a pessoa pensa, o ouvinte pensa que o dedo é a lua, né? Quer dizer, não entende que para além do pensamento existe um objeto, uma realidade a qual aquilo se refere. Essa realidade pode ser difícil de dizer. E é por isso mesmo que Platão, quando, vamos dizer, ele termina o processo, vamos dizer, dialético, da ascensão ao mundo das ideias, quando vai chegando lá, ele troca o discurso e passa para fazer vamos dizer, um mito, apresentar um mito. Porque aquilo só pode ser dito em linguagem poética, não tem como você expressar aquilo diretamente. Uhum. Agora, o Paulo Giraldelli, ele diz, mas isso é uma bobagem, porque, imagina se Platão vai das coisas às ideias. Todo mundo sabe que Platão vai das ideias para as coisas, e Aristóteles é que vai das coisas para as ideias. Então, meu Deus do céu, isso é uma coisa subginasiana, você não pode dizer uma coisa dessa. Porque, olha, o que vai das ideias para as coisas não é Platão. É a estrutura da realidade segundo Platão. Agora, Platão, a obra de Platão, a exposição de Platão, a dialética de Platão é sempre uma caminhada ascensional, desde o mundo das aparências até as ideias, como ele faz na própria República, que vai, então, vamos dizer, culminar com o mito. Tá certo? Quer dizer, é sempre indo das coisas para as ideias, porque só quem pode ir das ideias para as coisas é Deus. Para ir das ideias para as coisas, ele precisa que você conhecesse essas ideias mais clara e extensivamente do que você conhece as coisas. E isso só Deus. Nós conhecemos as coisas e por trás delas podemos enxergar, entrever as ideias, exatamente como Platão sugere. O próprio Platão chamava a sua dialética de navegação. Então ele fez duas navegações. A primeira navegação das coisas para as ideias e a segunda das ideias para os princípios, que ele põe no seu ensinamento oral, tal como está no livro do Giovanni Reale para uma nova interpretação de Platão. Tá certo? Então, o homem ignora tudo. Quanto a Aristóteles não vai das coisas para as ideias, porque Aristóteles não acreditava na existência das ideias, porra.
Ele acredita na ideia da forma substancial que está embutida na própria coisa. Quer dizer que não, nem Platão vai das coisas para as ideias e nem Aristóteles vai das ideias para as coisas. Isso como é que se diz? É frasezinha de almanaque, tá entendendo? Um sujeito que diz essas coisas não pode ensinar nem numa escola primária. Esse sujeito tem que ser posto fora dessa profissão a pontapés e arrumar um emprego decente. Já que a mulher dele é modelo, vai ser modelo. Ele gosta de mostrar a bunda, vai mostrar a bunda. Isso você sabe, porque afinal de contas, como dizia Dirty Harry, opinião é como bunda, todo mundo tem, tá certo? Então, é ele que viva de mostrar a bunda. Tá certo? Então, porque talvez essa interpretação mais fuleira é justamente a interpretação da obra do Rafael, onde o Aristóteles está com a palma virada para baixo e o Platão aponta para cima. Né? Sim, aí fizeram eles estão indicando, vamos dizer, a direção do esforço filosófico. Quer dizer, o quadro está certo, porque Platão está indicando o movimento ascensional das coisas para as ideias. O quadro está certíssimo nesse sentido. Quer dizer, o próprio quadro no qual o Paulo Giraldelli botou a sua ilustre cabecinha no lugar da do Platão, já sugere isso, que se trata de uma via ascensional. Tá certo? E que Aristóteles está ao contrário, dizendo que nós devemos prestar atenção nas próprias coisas, porque as formas não estão acima das coisas, estão nelas mesmas. Isso é que é verdade. Não essa estupidez de que Platão vai das ideias para as coisas e Aristóteles vai das coisas para as ideias. Ora, que tipo da coisa que a gente está ouvindo só pode responder uma coisa: vai tomar no cu. Não há mais nada para responder depois disso. Quer dizer, cala a boca, burro, vai embora. Tá certo? Não, aí ele pega o mesmo... Desapareça, né? Drop dead, como dizem os americanos, né? É muito cabuloso, porque, veja só, né? Coitado do Rafaelo também sofre à toa nessa história, porque ele pegou a modelo, esposa dele, e colocou também na escola de Atenas, do lado, ali é claro, a menina ouvindo. Então, Paulo Giraldelli, ela é Xenofonte, ela é Aristóteles, né? É um dos discípulos lá, ouvindo Platão. Ai, meu Deus do céu, haja saco. Olha, o Brasil está tomado por esse tipo de vigarista, tanto na política quanto na vida intelectual. A geração anterior de intelectuais de esquerda era até melhorzinha. Não dá para comparar o Paulo Giraldelli com o Leandro Conte. O Leandro Conte leu algum livro. Pelo menos ele leu o livro do Zé Guilherme Melchior. Esse cara nem leu. Tá certo? Quer dizer, porra, não se pode tolerar um sujeito desse no ensino. Não tem qualificação para ensinar nada. Agora, fica aí exibindo diplominha. Diplominha da USP todo mundo tem, porra. Qualquer um que faça por lá tem. Agora, eu nunca quis uma porcaria dessa. Por quê? Porque eu queria conhecimento e não tinha tempo para perder com essa bobagem. Tá certo? Aí eles podem ficar esfregando diplominha, tá certo? Para enganar os outros. Eu não posso enganar, eu tenho que mostrar conhecimento mesmo. Porque eu não tenho título nem protestado. Tá certo? Eu não vou me afirmar na base do título, mas na base da minha obra, da base daquilo que eu ensinei. Quer dizer, eu tenho uma obra já de mais de 20 mil páginas. Tá certo? Bom, Fábio, mas outro aí na linha esperando. Bom, na verdade a pergunta que eu queria fazer não tem absolutamente nada a ver com o assunto, é que, talvez nesse programa não, mas no próximo, o senhor explicasse exatamente o que está acontecendo com o caso desse Louis Liby, né, que aqui no Brasil é um pouco difícil. O Liby não fez absolutamente nada. Ou você lembra na década de 70 que teve aquele Daniel Ellsberg e o Philip A.G., que publicaram mais de 300 nomes de agentes da CIA espalhados pelo mundo, agentes que estavam em serviço, ocasionando inclusive a morte e assassinato de vários deles. A esquerda achou lindo. Agora, esse Liby, tá certo? Porque revelou lá o nome de uma mulher que nem estava em serviço, que não estava no exterior, estava aqui, e que ela estava se aposentando, os caras fizeram a caveira em cima dele. Quer dizer, é uma coisa de 2 pesos, 2 medidas, é guerra assimétrica, tá certo? O coitado do Liby não fez coisíssima nenhuma. Tá certo? E ele revelou o nome da Valerie Plame, né? Valerie Plame, que era uma agente que não estava em serviço, que já estava se aposentando, estava indo embora. Então eu falei, não há risco contra a segurança nacional nenhuma. Agora, quando há um risco verdadeiro, como no caso desse Philip A.G., que depois se revelou que trabalhava para o Serviço Secreto de Cuba, tá certo? Trabalhou primeiro para a CIA, mas já era agente infiltrado de Cuba, e que o cara divulgou 300 nomes de agentes da CIA, com nome e endereço, e os caras foram mortos, porra. A esquerda inteira, quando o cara foi preso, achou que era uma injustiça, que o coitadinho do Philip A.G. estava sendo perseguido. Agora, esse Liby, que não fez absolutamente nada, eles querem a caveira e pintam o cara como um monstro. Mas esquerdista é mesmo assim. Olha, esquerdista honesto é quadrado redondo, porra. Não existe nenhum esquerdista honesto, nem jamais vai existir. São todos sociopatas, são todos vigaristas do fundo da alma, porque essa é a tradição revolucionária do mundo.
A tradição revolucionária é falsificação, a tradição revolucionária é empulhação, e ela, na verdade, é o único grande mal do mundo. Se você vê, os países onde não teve revolução, como a Inglaterra, Estados Unidos, são muito melhores do que aqueles que têm. Estou falando de revolução social, não a revolução da independência, que não é bem a revolução, é uma guerra nacional. Mas os países, a Europa inteira, vamos dizer, ficou para trás por causa das revoluções, enquanto a Inglaterra, sem revolução, ia para frente. Esse é assim em toda parte. Então, é interessante... Até da Escandinávia, que progredindo para cá, não tem revolução em nenhum deles. E o Japão também não, né? O Japão também não. Bom, então é isso. Estamos aí na... Tem alguém na fila para falar. Obrigado, Fábio. Tá bom, Olavo, falou, até mais. Um abração. Vamos ver quem mais está na fila aí. Alô? Olavo, pronto? Sim. Marcelo. Marcelo, fala rápido que nós temos 1 minuto. Isso, eu vou primeiro parabenizar você pelo programa. Obrigado. Parabéns, eu adicionei aqui no meu podcast. E queria que você, oportunamente, eu sei que estamos no fim de programa, não tem importância, o que mais quer dizer oportunamente, desse para nós a sua opinião aí sobre essa questão da nova censura que está se impondo no Brasil. Ela afronta contra todo e qualquer direito. Isso é a minha opinião. Quero ver não, é exatamente isso. Vale. É exatamente isso. Quer dizer, a liberdade de expressão ela é garantida na Constituição Federal. Então, já de cara, quer dizer, qualquer norma de jus, não interessa o que venha eles estão montando um sistema... Tudo que essa petralhada usa, não vale nada, porque, afinal de contas, nós vivemos num Estado democrático de direito, ou pelo menos supostamente. Supostamente e tal. Então eu queria que você, oportunamente, abordasse isso. Eu sei que você está... Eu vou fazer isso, inclusive, o meu próximo artigo do Jornal do Brasil, que vai sair quinta-feira próxima, é exatamente sobre isso. Eu não leio o Jornal do Brasil, porque eu estou em São Paulo. Mas você pode pegar na minha página. Isso, eu pego na tua página. Eu sou muito cidadão, tudo. Mas você vai ter outras oportunidades. Guarda o meu nome aí, por favor, essa minha perguntinha. Tá bom, Marcelo, não vou esquecer a sua pergunta. Aliás, ela já está respondida no artigo, mas no programa que vem a gente comenta mais um pouco. Então, tá bom. Queria saber se você tem mesmo 6 filhos, como aparece no... Eu 8. 8? Tenho 8 filhos, 8 de fato. É. Então, meus parabéns pela linda família também. Tenho 8, porque eu não sou como o Paulo Giraldelli, né? Ele aos 50 anos, o pau dele levanta, ele fica deslumbrado, tem que mostrar para a humanidade. Né? Eu estou ocupado fazendo filho, não posso ficar aí fazendo filminho, pá. Então tá bom, Olavo. Tá bom? Um grande abraço para você. Um abração, tudo de bom. Igualmente. Tchau, tchau. Então, gente, acabou o programa. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos.